Irmãos e irmãs, vamos tentar aprender com Jesus à luz desse texto do Evangelho de hoje. Essa pequena parábola, muito simples, mas muito profunda, e visa diretamente a nossa conversão, já também que Deus deseja essa conversão e deseja que nós sejamos com Ele na casa do Pai um dia. Então essa parábola vem ao nosso encontro. Então esses dois filhos, um diz não quero, mas vai, e se arrepende e volta, e o outro diz vou, mas não faz. Primeiro, no contexto que Jesus está falando, a quem ele está falando essa parábola? Para os sacerdotes e anciãos do povo. Então, a quem se enquadra essas pessoas? Justamente, Jesus os filhos que disseram não quero e voltaram, são aqueles que Jesus fala no final da parábola, quando ele começa a explicar. Olha, os publicanos e as prostitutas os precedem porque eles se arrependeram e voltaram. Foram esses filhos que disseram, no primeiro momento, não quero, se afastaram do caminho de Deus, seguiram outro caminho. Mas quando João Batista veio, pregando o batismo de conversão, mudança de vida, eles foram tocados, reconheceram o seu erro, voltaram e mudaram de vida. Se lembra que no Evangelho de domingo, falava, as pessoas perguntavam, e nós, o que devemos fazer? O que devemos fazer? Justamente o que devemos fazer para mudar de vida. Então essas pessoas se arrependeram e voltaram e começaram a fazer o que? A vontade de Deus. Agora, esses anciãos e os sumos sacerdotes são aqueles que estão dizendo todo o tempo, sim, Senhor, mas não estão fazendo a vontade de Deus, porque não reconhecem o Filho de Deus e não aceitam a plenitude da obra de Deus, não reconhecem os sinais de Deus, não querem aceitar o Filho de Deus. Tem uma passagem do Evangelho, que no Evangelho de João, quando Jesus começa a discutir com os judeus sobre o pão da vida, e lá pelas tantas eles perguntam, dizem, olha, então que obras fazes, o que devemos fazer para acreditar na obra de Deus? E ele diz assim, olha, a primeira coisa é a crer no seu Filho, naquele que ele enviou. Então, esses são aquelas pessoas que diziam sim, mas não faziam aquilo que era essencial, que era aceitar Jesus como Messias, aquele que o Pai enviou. Eles não aceitavam. Então eles eram seus filhos, e apesar de ver sinais, porque o problema é que, o que agrava a situação? Porque eles sabem da lei, eles sabem dos profetas, eles estudam a lei, eles estão por dentro das coisas, então sabem ver os sinais, eles sabiam quais eram os sinais que acompanhariam o Messias. Então eles viram que a conversão das pessoas acontecendo, ou seja, as pessoas saindo da vida de pecado e começando uma vida nova, mas mesmo assim eles não mudaram de vida. Apesar de ver esses sinais, João veio praticando a justiça, significa, ou seja, ele veio fazer a vontade de Deus, é um profeta enviado por Deus, os sinais estavam acontecendo, as pessoas estavam se convertendo, e eles viram isso, e aí diz Jesus, e vocês não se arrependeram para crer nele. Então eles são esses filhos que dizem sim, mas não fazem. Esse é o contexto. Agora, para nós, o ensinamento fica claro, eu acho, para a gente entender o que Deus está nos chamando a atenção. E Jesus já falou de outras formas, muitas vezes, sobre isso, quando ele dizia, olha, não adianta a gente chamar de Senhor, Senhor, se não faz o que eu
se não pratica aquilo que eu ensino. Então, tempo do advento é tempo de conversão, é tempo de a gente perceber se estamos fazendo a vontade do Pai. Então, qual é a vontade do Pai para a sua vida? Primeira coisa, que você creia no Filho dele e em tudo aquilo que ele ensinou. Essa é a primeira coisa. Aceitá-lo como Senhor, como Salvador. Agora, essa aceitação vem para o segundo passo. O que o Pai deseja? Que nós nos tornemos discípulos do seu Filho. Os discípulos, o que tem que fazer o discípulo? Além de crer, basta que ele creia. O que Jesus diz para nós? Ele diz: se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ou seja, a gente precisa andar nos passos de Jesus. Ele é o nosso mestre, ele é o nosso Senhor, é aquele que nos guia no caminho que leva para a verdadeira vida, a vida eterna, a santidade. Então esse é o chamado de atenção dessa palavra, que é muito simples, muito claro para a gente entender, mas serve para a gente aprofundar, pensar nesse tempo do advento sobre isso, a nossa vida prática, no dia a dia. Como eu faço as coisas, por que faço, como é que está a minha oração, a minha missão, ela é de fato, o que eu faço é a vontade de Deus? A gente poderia refletir profundamente sobre essas coisas, porque para a gente poder perceber de fato se é a vontade de Deus. Porque tem, à luz, por exemplo, daquela parábola, daquele encontro da Marta e Maria, nós podemos perceber também. Não é só questão do pecado, Pecado, claro, pecado não é a vontade de Deus, mas nem tudo que nós fazemos que não seja a vontade de Deus é pecado. Vamos pegar o exemplo da Marta, Marta e Maria. Ela recebeu Jesus na sua casa, mas o que ela foi fazer? Ela foi fazer a sua vontade. Ela foi fazer aquilo que ela achava importante fazer, e não era pecado. Era para arrumar a casa. Arrumar a casa não é pecado, mas não era a vontade de Deus para ela. Naquele momento, o que Deus esperava dela? Que ela sentasse e escutasse seu filho, e depois então ela faria a partir dessa escuta, ela faria a vontade do Pai. Então, realmente o que é preciso? Primeiro, é fazer a vontade do Pai. Porque os fariseus, os anciãos, os sacerdotes, não é que eles eram homens maus, perversos, não era isso. Mas eles não estavam fazendo a vontade de Deus. Entende? Eles estavam sem perceber, ou percebendo, que seria pior, rejeitavam, faziam aquilo que eles achavam, julgavam com seus critérios. E se eles sabiam, claro, aí entra a questão do pecado. Então esse é o discernimento que a gente tem que fazer, porque para perceber na nossa vida se aquilo que nós estamos fazendo é a vontade de Deus Pai para nós neste momento. Porque a lógica de Deus não segue as nossas lógicas. Muitas vezes nós achamos que é uma coisa que é, mas não é. Deus tem caminhos que muitas vezes nos surpreendem, que não seguem a lógica muitas vezes da humana. O maior exemplo é Jesus crucificado. Que a gente poderia, pela nossa lógica humana, usar muitas coisas. Jesus podia ter feito isso, ter feito aquilo, ter sumido, ter desaparecido, ter ido para outro lugar, subir ao céu na frente de todos, abençoando a todo mundo, descer da cruz.
Podia esperar toda na hora que ele fosse crucificar, então saía raios das mãos de Jesus, assim. Todo mundo se convertia. Não foi vontade do Pai. A vontade do Pai é que ele morresse humilhado na cruz, desse a sua vida e derramasse o sangue dele até a última gota, por amor de toda a humanidade, em silêncio, como cordeiro imolado, que não o cordeiro ele fosse o cordeiro do Pai, desse a sua vida totalmente. Então, para a gente poder perceber onde é que vai esse quero e não quero, né, desses dois filhos. O nosso querer justamente é querer a vontade do Pai, e não só querer, colocá-la em prática, né, buscá-la, discerni-la na oração, enfim, nos meios que Deus nos dá. Então vamos deixar que essa palavra nos ilumine, para que a gente possa assim, fazer nosso exame de consciência, pensar, rezar, silenciar um pouco o nosso coração, agora já antes do Natal, sempre preparar a nossa confissão, para também e se perguntar, né? Rezar isso: Pai, eu estou fazendo a Tua vontade? É isso que o Senhor quer de mim? Essa é a Tua vontade para mim? Realmente eu estou fazendo o que Tu desejas? Então que o Espírito Santo nos ilumine nesse tempo, que a gente possa fazer esse discernimento claro e ter essa atitude de humildade que esse primeiro filho teve. A gente percebe que se nós percebemos que não estamos fazendo a vontade do Pai, o que a gente faz? A gente se arrepende, a gente pede perdão e volta e recomeça no caminho certo. Vamos fazer um breve momento de silêncio, acolhendo no nosso coração a palavra do Senhor.